Stefan ele foi uma tentativa ali de fazer a semeadura, né, de espalhar os sementes de dragão por aí, né, ou reunir as sementes de dragão, talvez, que é como chamam os descendentes de casas valerianas, como Targaryens, Velaryon e tudo mais. Chamam de sementes de dragão as pessoas que têm esse sangue. E muitas vezes os bastardos que estão por aí. E o Stefan, por mais que ele não seja um bastardo, ele é um descendente suposto aí da casa Targaryen, mas ele não tinha aí, né? Se o sangue do dragão é necessário, ele não tinha. Pode ser que por outros fatores ele não tenha conseguido, que a gente talvez descubra depois. Mas, pelo menos assim, não funcionou com o Stefan. E o Fumaresia vazou, fugiu dali. Mas a gente vê alguém que realmente tem um sanguinho ali, bem mais forte, bem mais recente, sua ancestralidade valeriana está mais em dia ali. A gente tem o Adam e o Ellen, e nesse episódio, finalmente eles dizem com todas as letras que os dois são filhos do Corlys Velaryon, são filhos bastardos do Corlys. Isso é uma coisa que já estava sendo bastante insinuada desde o começo da temporada, desde que eles apareceram pela primeira vez, mas eu acho que eles foram fortalecendo a cada episódio, e nesse aqui eles dizem com todas as letras. Ah, ele nunca vai aceitar a gente como filho, é isso aí, ele nunca vai dizer... E a gente até vê, né, eu achei muito legal aquela cena do Ellen raspando a cabeça, porque a gente vê que ele fica usando turbante, ele fica careca e tal, porque ele tem o cabelinho branco que nem o do Corlys. Eu achei isso muito legal. Sério, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas faz total sentido, porque eu acho que eu não me liguei, porque o Adam, ele tem o cabelo preto. Mas agora parando pra pensar também... Ele tem um cabelo preto bem escuro, que, assim, pode ser até que ele tinja o cabelo, né? Porque a gente tem casos nas Crônicas de Gelo e Fogo de personagens que têm, sim, os cabelos claros, claríssimos, platinados, nível Targaryen, e que eles tingem de outras cores para fingir que não são Targaryen. E existe até uma teoria em relação ao Varys, né? Sabe o Varys de Game of Thrones? De que ele... é super careca e tudo porque ele raspa o cabelo, já que ele teria talvez esses cabelos valerianos, já que existe essa teoria de que ele seria talvez um descendente da casa Blackfyre ou até dos Targaryen. E então, assim, existe mais um personagem que eu não quero spoiler aqui, que também faz isso, mas aí que talvez vocês descubram em breve, né, em outra série aí, então eu não quero falar sobre isso. Mas, assim, o Ellen está usando essa técnica bastante usada em Targaryen secretos, ou nesse caso, em Velaryon secretos, que é raspar o cabelinho branco de valeriano, porque ele não quer que as pessoas saquem a conexão dele com essa família. E aí, eu gostei bastante também de como fizeram essa cena. No making of tá bem legal, mas isso aí não vou entrar nesse detalhe, porque senão vai ficar muito longa essa live. Tem alguém que só percebeu nesse episódio, assim, real, oficial, que eles são os filhos? Me contem aí. E queria saber se vocês acham também que o Adam tinge o cabelo. Tá? Queria saber se vocês acham. Mas tem uma... Eu gostei que o Corlys, ele foi lá e ele quis honrar o que a Rhaenys falou. Ele promoveu o Alyn, né? Ele quer que ele seja o imediato dele, né? O first mate, né? Que seria o primeiro marinheiro, a mão direita do capitão, basicamente. E eles vão ali pra Ponta Aguda, que é perto ali da região de Pedra do Dragão. É a sede da casa Bar-Aemon, que é uma casa aliada da Rhaenyra. Então, acho que ele só falou meio assim, vamos lá. Meio que assim, é pertinho, né? E o Alyn não quer, ele, não, tem gente que tem mais experiência que eu. E aí o Corlys, ele manda um Hamilton lá, né? Ele fala, eu era mais jovem que você quando eu recebi meu primeiro comando, que é bem o que o George Washington fala no começo da History Has Its Eyes on You. Ele fala a mesma coisa, né? I was younger than you are now. Não vou mais cantar, porque senão vai ser horrível. Mas é isso, ouçam a música, porque ele fala meio que a mesma frase, praticamente. E... o Adam e o Ellen, quando o Ellen tá lá raspando o cabelo, eles falam sobre como, nossa, o Alyn podia ter várias coisas, né? Ele podia ter esse reconhecimento, ele podia ter criados, ele podia, talvez, quem sabe, até herdar a Maré Alta, quem sabe, não é mesmo? Mas o Alyn, não vai ser assim, o Serpente Marinha nunca ia chamar a gente de filha, ele ia preferir que Maré Alta fosse tomada pelo mar, então para de ficar esperando uma coisa que nunca vai chegar. A gente vê que os dois, eles têm uma relação bem diferente em relação ao pai, eles ficam... O Alyn, ele meio que, talvez ele não
não queira, né, nenhuma relação, ele tem talvez até um ressentimento, sabe? Ai, não vai acontecer, para, sabe? Ele nunca ligou pra gente, vai ligar agora. Já o Adam, ele parece um pouco mais sonhador e talvez até um pouco mais ambicioso, né? Essa coisa de ele querer que o Alien não se aproveite, mas que ele aceite a oportunidade para que ele possa crescer, né? Afinal, eles são filhos do Corlys, então eles poderiam sim, de certa forma, viver como filhos do Corlys, né? Não quer dizer que eles precisem ser super ricos e não sei o quê, mas eles podiam pelo menos melhorar um pouco a condição de vida. Afinal, né, o pai deles é super ricaço, né? Se não me engano, é, nesse momento, o homem mais rico de Westeros, né? E assim, se o Corlys não vai chamar eles de filhos, o dragão vai sim chamar o Adam de filho de Valíria, tá? Vai chamar de filho de Valíria sim, porque ele persegue o Adam. Eu achei essa cena maravilhosa, porque o Adam correndo ali pela vida dele e o Fumarê dizia, vai me montar sim, vai ser meu amigo sim, eu escolho você e você não vai fugir. E ele fica lá encarando o Adam. Eu queria saber o que vocês acharam dessa cena. Eu amei, porque pra mim foi bem assim o esquema gato de rua que fica te seguindo. A gente brinca que às vezes o gato de rua é ele que adota a gente, não é a gente que adota ele, né? Pra mim o Smoke foi um gato de rua gigante que foi atrás do Adam e seguiu ele até em casa e agora nunca mais vai embora, sabe? Maravilhoso. E uma coisa legal nesse momento é que eu tô bem aqui em cima da imagem, mas o Adam, ele tá usando... Ai, Bia, você é perfeita. O Adam, ele tá usando aqui, ó, a roupinha da Casa Velaryon. Que assim, óbvio, deve ser um uniforme que eles usam e tal, mas eu achei interessante ser justamente nesse momento em que ele é conquistado pelo dragão, né? Não é ele que conquista o dragão, ele é conquistado pelo dragão. Ele tá usando aí o símbolo da Casa Velaryon. Achei bem legal isso. E aí, eu acho que a gente pode tirar, usando o jumpscare com o dragão mais uma vez. Mas nesse caso, pelo menos não foi a Veigar e não tava sendo agressivo, então achei tudo bem. Acho que o Smoke só usou uma vez o jumpscare, então acho que tudo bem. Acho que se aparecer mais uma vez, aí vai ser meio cansativo. Né? Como treinar seu humano. Total. Exato. E eu acho que temos muitas perguntas sobre o Smoke no Superchat, então já vou respondê-las aqui. Vamos lá. Jéssica Costa perguntou, Mikan, você não parece que o Smoke foi atrás de um montador de birra? Tipo, se é pra me apresentar qualquer um, deixa que eu escolho aqui. Talvez. Eu achei bem interessante isso. Na sua opinião, vão cortar como o Adam domou o Smoke ou vai mostrar no próximo episódio? Tô muito em dúvida disso. Eu acho que já cortou, gente. Já não vai mostrar, porque já chegam avisando pra Rhaenyra que... tem um montador novo e ela sai com a Syrax, né, pra procurar. Então, eu não acho que vão mostrar, não. Eu acho que já cortou, fica implícito que foi ele que montou. Carol Rodrigues perguntou, o Laenor montava pelo sangue da Rhaenys, então o Adam não teria que ser filho do Laenor em vez de do Corlys, talvez gerado naquela coisa do pai levar o filho pra mostrar que é homem. Te adoro. Não tinha pensado nisso, mas que horror. Então, vamos lá, vamos falar sobre isso, porque isso é uma pergunta que está aparecendo muito nas minhas redes sociais, e eu já acho importante de dizer. Assim, isso do Laenor montar por ser filho da Rhaenys, não sabemos, tá? Isso é uma coisa que a gente pressupõe, porque a Rhaenys era Targaryen e o Corlys era Velaryon, e os Targaryens são montadores de dragões, enquanto os Velaryon, que são também uma casa valeriana, não são tradicionalmente montadores de dragões. Eles não têm acesso aos dragões como os Targaryen tinham ali na antiga Valíria. Mas existe uma questão ali. Tudo bem, o Laenor e a Laena são filhos da Rhaenys, então é mais óbvio ali que eles montam dragões? Ok. Só que, gente, não é só isso. Por mais que os Velaryon, como família, não sejam montadores de dragões, o que a gente tem na história de Westeros é que muitas vezes os Targaryen e os Velaryon casaram-se entre si. Então, nos Targaryen você tem muito sangue Velaryon e nos Velaryon você tem muito sangue Targaryen. Isso é uma coisa que acontece bastante ao longo de várias gerações em Westeros. Então... não quer dizer que, assim, eu vi algumas pessoas comentando, mas Velaryon é um sangue misturado, que não sei o que, mas, gente, não sei, sabe? Eu não acho que isso seja uma grande questão. Se a gente for parar pra pensar, o Aegon Conquistador é neto de uma Velaryon, sabe? Não, inclusive, na verdade, desculpa, ele é filho de uma Velaryon, que é resultado do casamento entre uma Targaryen mulher e um Velaryon homem. Então, ou seja...
a Valyna Velaryon, que foi a mãe do Aegon Conquistador, se eu não me engano é esse o nome dela, ela tinha já essa mistura de Targaryen e Velaryon. E o tempo todo, gente, a gente tem casamentos entre essas duas famílias. O Aenys I, por exemplo, se casou com a Alyssa Velaryon. Então, Jaehaerys, Alysanne, Rhaena e tudo mais, ali daquela geração, eles são mistura de Targaryen com Velaryon. E assim como a gente teve pessoas, né, pro lado dos Targaryen, Velaryon entrando na família Targaryen, a gente também teve pessoas Targaryen indo para casa Velaryon, como é o caso da mãe da Valyna Velaryon, que é a mãe do Aegon Conquistador que eu falei, então seria a avó materna ali do Aegon Conquistador, é uma Targaryen indo para a família Velaryon, e é de se pressupor que mais casos assim tenham acontecido ao longo da história, porque é muito dito nas obras do George R. R. Martin o tempo todo como era frequente que Targaryens e Velaryon se casassem entre si. Então, os Velaryon, mesmo se você não casar um Velaryon com uma Targaryen, você tem bastante sangue valeriano de montador de dragão lá, se o sangue for esse fator tão importante assim, tá? Talvez não seja, eu acho que essa temporada deixou isso bem, assim, em pauta. Eu acho que isso vai ser discutido ainda, mas eu não acho que seja uma coisa assim super, meu Deus, né? Tem que ser o Targaryen 100%. E, assim, quando a gente vê a semeadura nos livros, a gente vê, no livro, no caso, né, no Fogo e Sangue, a gente vê que é comentado como, em Pedra do Dragão, em Deriva Marca, você tem ali os bastardos Targaryen e Velaryon. E existe, sim, um papo de que talvez o Adam e o Alyn, eles sejam filhos do Laenor, mas, assim, eles são apresentados oficialmente como filhos do Laenor, porque as pessoas acreditam que o Corlys, ele não queria trazer os filhos para perto, ele tinha meio que essa vergonha de trazer eles enquanto a Rhaena estava viva. Mas que muito mais provavelmente eles eram filhos do Corlys. Até mesmo o livro, que tem assim o seu narrador meio assim complicado, né, que é difícil a gente saber o que é verdade ou não, na minha opinião, os fatos pendem muito mais para eles serem filhos do Corlys. Eu sempre acreditei mais que eles eram filhos do Corlys do que do Laenor, porque realmente a gente não vê em nenhum momento da história do livro o Laenor se interessando por mulher. Aí, do nada, ele tinha uma amante no porto, no porto não, né, no cais, lá na construção de navios, uma marinheira, no lugar que o Corlys passava lá o dia todo dele, o Laenor tinha uma amante lá. Porque, assim, eu não acho até que, de acordo com essa pergunta, né, aquela coisa do pai levar o filho, né, e tal. Eu acho que não, assim, lógico, pode ser que na série seja diferente do livro, mas na série a gente tem essa coisa da... Acho que é Marilda, né, a mãe deles, que o apelido dela é Mouse, né, que é ratinha, né? Acho que é... Não sei se ficou camundongo ou ratinha em português. Mas ela é uma mulher navegadora, assim, né? Ela trabalha ali nos navios, que é o ambiente do Corlys. E ela não é... como essa mensagem sugere, uma trabalhadora de um bordel, por exemplo. Então, nem seria esse o caso. Pode ser que na série seja diferente, né? Mas até na série nem chegam a questionar que seria o Laenor. Mas mesmo no livro, quando falam, né, que a mãe é essa, eu acho que é muito difícil o pai ser o Laenor. Porque não é um caso de bordel nem nada. E mesmo se fosse, seria talvez um filho, mas não dois, né? Porque, assim, eu particularmente duvido que o Laenor tenha ido lá novamente, sabe? Se realmente esses rumores sobre o Laenor ser gay no livro forem verdadeiros, como é na série. Na série ele é gay, no livro existem esses rumores, e pode ser que ele não fosse, mas eu acredito que ele fosse, né? Então, é a Marildinha, sim, total. Então, eu acho que é muito mais provável que eles sejam filhos do Corlys no livro também, e... Aí, sendo assim, a gente tem essa questão do sangue Velaryon e do sangue Targaryen também aparecendo no caso do livro. Porque no livro existe essa possibilidade deles serem filhos do Laenor, e aí meio que estaria tudo bem, porque o Laenor é filho de uma Targaryen com o Velaryon, então essa questão de ter o sangue Targaryen está resolvida. Se eles fossem filhos do Laenor. Mas se eles forem filhos do Corlys, o que é muito mais provável, tem a mesma questão. E, gente, eu acho que é isso. Eu acho que o Corlys, ele tem, assim... Se eles consideram que o Sir Steffon Darkling, que tem uma tataravó Targaryen, que nem existe, mas caso ela exista, ele tendo ali 6 gerações atrás uma Targaryen, existe a possibilidade dele ser um montador de dragões? Gente, eu acredito que a Casa Velaryon tenha membros muito mais recentes que sejam Targaryen,
sabe? E que aí a chance de ter um Targaryen casado com uma Velaryon casada... uma Targaryen casada com o Velaryon, que aí perdeu o sobrenome Targaryen, né? E aí ficou na casa Velaryon, eu acho que é muito maior do que o que rolou da casa Darkling. Eu acho que o Corlys, por si só, deve ter muito mais sangue de montadores de dragões do que muitas pessoas em Westeros, tá? Mas, assim, a casa Velaryon, como um todo, não é uma casa de montadores de dragão, o que não quer dizer que alguns de seus membros não possam ser. Não sei se eu fui clara, não sei se eu tô falando, assim, de um jeito muito nada a ver, mas eu acho que é... eu acho que é bem provável que o Corlys, ele tenha, sim... se for um componente genético necessário, né? A gente não sabe. Eu falo disso no vídeo do Targaryen, mas assim, pode ser que não seja o componente mais necessário. Mas se for, talvez o Corlys tenha herdado sim bastante dessas coisas e ele tenha passado pra frente, tá? Vamos voltar aqui a falar dos dragões. Será que já foi tudo do Seasmoke? Já foi tudo do Seasmoke. Ah, mas vamos falar então, né, de um outro dragão que apareceu nesse episódio, que não é o Seasmoke, e já queria trazer o nome dele aqui, que é o Roubovelhas, né? A gente vê a Rhaena ali no Vale de Arryn e ela tá falando com o Joffrey e encontra uma ossada de animais. Uns ossos de animais ali, tem umas ovelhas queimadas. E esse dragão é um dragão selvagem que foi apelidado de Sheep Stealer ou Roubovelhas. E assim, por que ele tem esse nome? Porque no livro ele mora em Pedra do Dragão, ali na região de Pedra do Dragão, e ele rouba ovelhas, por isso o nome dele, né, dos pastores ali da região. Eu falo sobre ele no meu guia de dragões, se vocês quiserem eu falo sobre o Sheep Stealer lá, mas não traduz o nome do dragão, por favor. Ai, meninas, fui alfabetizada apenas em inglês, só falo os nomes em inglês, tá bom? É apenas Sheep Stealer, Seasmoke, Silverwing e Vermithor não tem tradução, é isso. Gente... Vamos, por favor, né? Estamos no Brasil. Stealer fica ali nos arredores de Dragonstone e ele rouba chips dos Shepherds ali da Region, tá bom? Vamos lá. Mas, enfim, lembra que eu falei que o George R. R. Martin ele tinha falado um tempo atrás no blog dele sobre os hábitos dos dragões, sobre as características dos dragões? Então, na minha opinião, ele estava se adiantando a isso que está aqui na tela. Porque ele fala especificamente que os dragões não são nômades, que eles não ficam se afastando sozinhos. Ele fala especificamente até de saírem para caçar, que eles não costumam fazer isso, eles ficam ali na casinha deles, no lugar deles. Que ele até usa um exemplo bacana, que assim, poxa, os dragões eles ficavam lá em Valíria, eles sempre ficavam por lá. E assim, se eles ficassem saindo o tempo todo, quando Valíria explodisse, ia ter dragão pelo mundo inteiro, então tudo bem, sabe? Não ia praticamente extinguir os dragões. E nesse caso de Pedra do Dragão, ele fala, os dragões ficam por lá, se não for o montador deles, mandando eles irem para algum lugar junto, então, sei lá, o Jace foi para Winterfell, sabe? Esse tipo de coisa. Se não for assim, os dragões eles não costumam sair muito de lá, eles ficam sempre ali só pelos arredores. E ele fala especificamente que você não vai encontrar dragões ali na Campina, não sei o quê, e no Vale. Ele fala especificamente do Vale de Arryn. Ou seja, eu acho que ele já estava se adiantando a esse momento. Ele queria dizer, gente, não tem dragão no Vale de Arryn, não vai rolar. Só que isso, né, ele tá dando essa cutucada na série, porque o George R. R. Martin, ele tem um cargo de produtor executivo, ele é um consultor na série, então consultam ele, perguntam, ele vai falar tudo, ele vai dar orientações, mas no fim das contas, quem vai tomar a decisão é o showrunner, que é o Ryan Condal, junto com a sua equipe de roteiristas, junto com os outros produtores. O George R. R. Martin, ele não pode bater o pé e dizer não quero que tenha dragão no Vale, senão não vai ter série. Não tem isso. Ele pode dizer enfaticamente o que ele quer, mas ele não vai ter o controle sobre essas decisões, até porque, gente, assim, eu como fã, fico um pouco assim, né, sinto falta, porque eu queria muito que a gente tivesse esse dragão ali em Pedra do Dragão relacionado a uma personagem que muito provavelmente foi cortada da série. Então, na minha opinião, eles terem colocado isso na trama da Rhaena já quer dizer que essa personagem não deve aparecer, ela nem deve existir na série. Tá? Eu acho que eles estão mesclando. A gente pode falar mais sobre isso no Foreshadowing, não quero também trazer tantos detalhes aqui, mas pra mim essa personagem não vai existir e eu acho que é isso talvez que o George R. R. Martin esteja achando ruim também, sabe? Mas pra mim,
assim, por mais que eu quisesse essa personagem, isso é TV, gente. Eles têm que adaptar a história e muitas vezes isso envolve algumas coisas como mesclar personagens, simplificar tramas. Uma trama que teria 10 personagens, eles vão fazer 5, porque senão eles não vão ter tempo de tela suficiente, vai ficar personagem demais, eles acham que o público não vai acompanhar. Ou, às vezes, até mesmo personagens que não têm tanto tempo de tela e eles têm que dar mais tempo de tela. Como, na minha opinião, é o caso da Rhaena. Se a gente for seguir o que é ela no livro, ela chegou no vale, ela não vai aparecer mais por bastante tempo. Então, eles têm que dar alguma coisa para ela fazer, né? E eu acho que isso foi o que eles fizeram para que a atriz continue aparecendo, porque é isso, série você não tem tanta liberdade assim para segurar os atores se você não tá dando trabalho para eles. Aí daqui a 2 temporadas vão precisar dela e a atriz já vai ter feito outras coisas, porque não dá para ela ficar lá esperando sem trabalho, né? Então, eu acho que tem muito isso aí. E falaram que o Propomova tinha voltado, mas já acabou de novo, pessoal? Eita, socorro! Sério mesmo? Vou dar uma olhadinha. Ai, meu Deus. Tá bom. Mas então, a Rhaena, ela vai questionar a Jane Eyre. Falou, senhora, tinha um dragão aqui, né? Você me iludiu. Tem um dragão por aqui, um dragão grande. E a Jane, sabe como é? Os meios estão falando que desde a guerra apareceu. E eu não sei se é que desde depois da guerra, o que eu achei estranha a construção da frase, porque depois da guerra, desde depois da guerra, então quer dizer que é uma guerra que acabou, né? Que guerra que acabou que aí veio o dragão? Então já faz tempo, porque a última guerra que teve, assim, que acabou, é a Guerra nos Degraus, né? E assim, já faz uns anos. Então, não sei. Será que é da Guerra dos Degraus? O que ele tá fazendo lá? Sei lá. Mas, enfim. O Robovelhas tá lá no meu vídeo de dragões. Se vocês quiserem, tem o guia todo certinho. E uma coisa bacana dessa cena é que tem a Rhaena e tem os filhinhos da Rhaenyra ali brincando. E eles estão brincando com dragões de brinquedo, né? A Rhaena tá até segurando o dragãozinho de brinquedo. Mas ali na esquerda, ó, tem um dragãozinho de verdade, mó bonitinho. Esse dragão eu acho que é o Tempestade, ou Stormcloud, que é o dragão do Aegon, o filho mais velho da Rhaenyra com o Daemon, né? E ele é tudo bonitinho, pequenininho agora. Se fosse seguir, eu acho que a cronologia do livro era pra ele estar um pouquinho maior, mas vamos ver como que vai ser adaptado. O dragãozinho engatinhando. Pois é, ele pequenininho, ele pode até ficar dentro de casa, que ele não taca fogo nas coisas. Olha que legal. Que momento será que ele começa a queimar tudo assim e tem que botar no quintal, sabe? Deve ter algum momento. Mas a Jane Eyre, ela conta que, ó, o príncipe Red, ali de Pentos, ele aceitou hospedar vocês lá. Ele vai receber os filhos mais novos da Rhaenyra e tá ali implícito que a Rhaena iria junto com eles, né? A Jane Eyre fala, você não tá feliz? Se eu dei aqui. E assim, a Rhaena, ela tá claramente obcecada pelo dragão agora. Eu acho que ela vai perder esse navio, entendeu? E vai ficar por lá. O que vocês acham?